E aí, já leu a Bíblia hoje? Se não leu, vem ler comigo. A nossa leitura de hoje está em Gênesis, capítulo 8, e vamos ler até o capítulo 11. Então a gente vai continuar da mesma forma. Vamos ler direto na Bíblia, depois vamos fazer uma pequena reflexão, terminar com uma oração. Gênesis, capítulo 8. Diminuem as águas do dilúvio. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Noé solta um corvo e depois uma pomba. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Noé e sua família saem da arca. Versículo 13. Sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E, aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: Sai da arca, e contigo tua mulher, e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos. Os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levanta um altar. Versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aliança de Deus com Noé, capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Vou fazer um adendo aqui, ó. Antes de Noé, o homem ele não comia carne. Então, depois do dilúvio, Deus ele permitiu que o homem passasse a se alimentar da carne dos animais. Capítulo 9, versículo 4. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Ou seja, a carne podia comer, mas com sangue estava proibido. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu.
porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então aqui Deus, ele deu um mandamento que hoje seria considerado, né, aí pelos direitos humanos muito duro, que se alguém derramar o sangue de outra pessoa, o sangue daquele que tinha derramado o sangue do próximo também seria derramado, né? Versículo 7. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela. Então Deus manda que os seres humanos se multipliquem, sejam fecundos e povoem a terra. Versículo 8. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. E estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então o arco-íris, ele é um símbolo da aliança entre Deus e nós, seres humanos, até o fim dos tempos, que aqui ele diz que é perpetuamente essa aliança conosco, com os animais, com a terra, de que nunca mais Deus destruiria a terra com um dilúvio, com águas. Versículo 14. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais tornarão em dilúvio para destruir a carne. Então, toda vez que aparece o arco-íris, Deus se lembra da aliança que ele fez conosco. Esse é o verdadeiro significado do arco-íris, da aliança de Deus com os seres humanos, de que a terra nunca mais será destruída por um dilúvio, por águas. Verso 16. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Noé pronuncia bênção e maldição. Verso 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, de rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé de seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Capítulo 10. Descendentes dos filhos de Noé. São essas as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações como em suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi,
Misraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naphtuim, a Patirussim, a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Emareus, aos Emateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. Verso 21. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Ul, Geter e Mas. Arfaxade gerou Salá, Salá gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, e Selefe a Azarmevé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. A Torre de Babel, capítulo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Descendentes de Sem. Versículo 10. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou Éber. E depois que gerou a Éber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas.
Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E depois que gerou Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 26. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão. Versículo 26. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres, e a de Abrão chamava-se Saraí, e a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Saraí era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Saraí, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E, havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Então, a reflexão que eu quero trazer para nós hoje está lá na parte em que nos conta a história da Torre de Babel. E um tema que eu gostaria de propor para nós hoje é: desce do teu orgulho. Eu vou colocar como versículo-chave o que está lá em Gênesis, capítulo 11, verso 4, que diz o seguinte: E disseram: Vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus, para que não sejamos espalhados pela face da terra. Então nós vimos aqui que a população da cidade de Babel, os homens da cidade de Babel, desejavam por si mesmos chegar aos céus, através dos seus méritos, através da sua força, construir uma torre e chegar aos céus por seus próprios méritos, sem a necessidade de Deus. Mas o Senhor viu, né, aquele orgulho crescente no coração daqueles homens. E o que Deus fez? Deus desceu à terra e confundiu as línguas e espalhou esses homens, porque nenhuma construção orgulhosa pode sustentar a alma humana. Não adianta, sem Deus nós não podemos fazer nada. Então Deus só confundiu a língua ali daqueles homens e eles ficaram impossibilitados de continuar com o seu propósito, com a sua ideia de alcançar os céus com a sua própria força. E aí, o que Deus quer de nós para o dia de hoje? Deus quer que nós desçamos da torre do nosso orgulho, de achar que por nossas ações, por nossos méritos, por nossa bondade, que não temos, né? Se nós lembrarmos do que lemos ali em Gênesis, Deus disse, depois que passou o dilúvio, Noé desceu da arca, disse: não vou mais destruir vocês, apesar de a intenção do coração de vocês, a inclinação de vocês serem más desde a mocidade. Então nós precisamos entender que por nosso próprio mérito é impossível que nós alcancemos os céus. Deus só precisou confundir a linguagem dos homens e o projeto acabou por ali. Então, precisamos descer do nosso orgulho, reconhecer a nossa fragilidade, a nossa dependência de Deus e entregar os nossos planos ao Senhor. Vamos parar de querer construir as coisas para nós na força do nosso próprio braço e passar a depender do Senhor. Não vamos parar de construir, mas ao invés de querermos construir através da força humana, vamos a partir de hoje construir
e chamar Deus para fazer parte desse projeto, desse propósito. Vamos construir nossos sonhos, nossa família, nossos projetos com Deus. Só vai ter sentido, só vai dar certo se colocarmos Deus no centro, no comando de todas as coisas. Vamos orar? Senhor, meu Pai, de bondade e misericórdia, te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida que nos dá todos os dias, ó Pai. Te pedimos perdão, Senhor, pelo orgulho que todos os dias quer tomar conta do nosso coração, como se pudéssemos fazer qualquer coisa sem o Senhor. Nada podemos fazer sem Ti, Senhor. Então te chamamos neste momento para que o Senhor venha sobre as nossas vidas, venha fazer parte das nossas vidas, abrindo a nossa mente, nos ensinando, nos dando sabedoria e nos direcionando aos Teus propósitos, Senhor. Nos dá coragem, nos dá força, Senhor, para fazer aquilo que Te agrada e obedecer à Tua voz. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!